Dessa vez, o Coringa fez algo terrível com o comissário Gordon e sua filha. O filme começa com Bárbara, a filha do comissário Gordon, dizendo que antes das coisas terríveis acontecerem, a cidade de Gotham era um lugar muito animado para ela, pois a garota gostava muito de ser ajudante do Batman. Vemos que ela passa pelos prédios à noite e observa enquanto Batman conversa com o pai dela. A garota tem sido sua ajudante há 3 anos e depois de terminar a conversa, Batman diz para ela que eles têm um roubo para investigar. Acontece que 2 homens estavam roubando um caminhão e a polícia estava perseguindo. Batman apareceu rapidamente com seu carro e Bárbara pulou no caminhão. Um dos criminosos ficou impressionado. Ela explodiu a traseira do caminhão e Batman pôde utilizar seu gancho para recuperar o que eles acabaram de roubar. Como não tem outra escolha, os criminosos separaram o caminhão, mas mesmo assim Bárbara conseguiu segui-los. Um deles tentou matá-la, mas não conseguiu, só que depois empurrou a Bárbara para fora do caminhão. Um dos criminosos ficou para trás e a mulher foi investigá-lo. Ele podia ter exterminado ela, mas Batman apareceu para salvá-la. Batman então acordou aquele homem e utilizou suas técnicas para obter as informações que precisava. Bárbara voltou para casa e enquanto isso vemos que um daqueles criminosos era sobrinho do maior líder da máfia de Gotham. O homem está extremamente irritado, pois por causa de seu sobrinho, ele acabou de perder $100 mil e o sobrinho só consegue pensar a respeito da ajudante do Batman. O líder da máfia ameaça seu sobrinho, dizendo que se ele não devolver os $100 mil, ele será exterminado. Outro dia, vemos que durante a vida real, Bárbara trabalha em uma biblioteca. Ela conversa com seu amigo a respeito de um instrutor de yoga, pelo qual ela acha que tem sentimentos, mas esse instrutor não dá atenção para ela, afinal, ele só se preocupa com o trabalho. Ela está falando do relacionamento entre ela e o Batman, mas seu amigo, é claro, não sabe disso. Bárbara também criou um programa para monitorar todas as câmeras de segurança da cidade de Gotham. E enquanto fazia um teste, ela percebeu que aquele sobrinho estava em um carro se preparando para alguma coisa. O homem estava nesse momento invadindo um lugar secreto que tinha diversas obras de arte escondidas e também muito ouro. Acontece que esse lugar pertence ao tio dele e o plano do sobrinho é roubar tudo para se tornar o novo chefe da máfia. Mas quando abriu o cofre, Bárbara apareceu para impedi-lo. Os vilões não entenderam por que ela está ali sem seu namorado, o Batman, e ela diz que ele não é o namorado dela. A mulher veio sozinha, pois queria provar ser capaz de fazer esses serviços sem a ajuda do Batman. Ela conseguiu derrotar 2 criminosos e depois começou uma luta contra o sobrinho do chefe da máfia, mas ele conseguiu pegá-la por trás e utilizar um spray que tem a capacidade de desmaiá-la. O homem planeja levá-la para casa e fazer coisas terríveis sem a permissão dela. Só que a mulher foi esperta, conseguiu acertar um golpe em suas partes íntimas e depois se trancou no cofre. Como não podem tirá-la de lá, os criminosos foram embora e depois disso, Bárbara ficou observando a polícia e o Batman chegou. Ele trouxe um café e depois contou que Bárbara ficou horas desmaiada depois que ele a removeu daquele cofre. Ele disse que ela deveria ter esperado até que ele chegasse. Esse sobrinho do chefe da máfia que quase tirou a vida dela é um homem completamente louco, um monstro, e Bárbara nunca teve que lidar com esse tipo de criminoso. Por causa disso, ele quer que ela pare de investigar, pois além de tudo isso, o sobrinho do chefe da máfia parece estar gostando dela, e isso o torna ainda mais perigoso, afinal, ele não vai desistir de atacar a Bárbara. A jovem não fica satisfeita, mas Batman diz que se ela quiser continuar trabalhando com ele, tem que obedecer todas as suas ordens. Durante outro dia, vemos que o sobrinho do chefe da máfia estava utilizando o barco de seu tio. Ele contratou trabalhadoras da noite para satisfazer seus desejos durante a noite passada e pediu que uma delas utilizasse uma máscara para fingir ser a ajudante do Batman. O sobrinho e seus funcionários já roubaram tudo que pertencia ao tio e o sobrinho também conseguiu invadir todas as contas que ele tinha em bancos ao redor do mundo. Só que o chefe da máfia não vai ficar quieto enquanto ele faz isso e enviou homens armados para exterminar seu sobrinho. Um dos criminosos
criminosos foi eliminado, mas o sobrinho conseguiu escapar com seu amigo e deixou uma bomba para explodir o barco. Eles escaparam mergulhando. Em seguida, o sobrinho gravou um vídeo e enviou esse vídeo até a polícia. Ele queria conversar com a Bárbara e, dizendo que ela é uma garota especial, ele vai dar um presente para ela e pediu para que ela se encontre com ele no lugar onde os dois se conheceram. Batman acha que esse lugar é aquele cofre e vai até lá investigar, mas antes ele fala para Bárbara não se aproximar. Ela está proibida de continuar qualquer tipo de investigação e ele vai até o cofre sozinho. Vemos que Bárbara achou isso um absurdo e seguiu o Batman, mas no caminho ela observou um caminhão e se lembrou de outra coisa. O lugar onde ela conheceu o sobrinho foi naquele caminhão e ela foi até o depósito onde o caminhão estava. Lá dentro tinha um celular. Com esse celular, o sobrinho começou uma videochamada. Ele tem outro presente para a Bárbara e ela terá que ir até o escritório de seu tio, o chefe da máfia. Assim que entrou, ela encontrou o presente. Era o corpo do chefe da máfia. O sobrinho exterminou o tio. Agora, o sobrinho é o novo chefe. E os seguranças do antigo chefe chegaram para investigar. Bárbara fez de tudo para escapar daquele lugar, até que Batman apareceu. Ele conseguiu ajudá-la e depois foi brigar com a Bárbara, dizendo que ela se deixou ser enganada pelo sobrinho do chefe da máfia e graças a isso ela quase morreu. Ela estava tentando provar alguma coisa e deveria ter escutado suas palavras. Eles são parceiros, mas não são iguais. Tudo isso é apenas um jogo para a Bárbara. Ela ainda não foi levada até o limite, até o abismo, um lugar de onde ela não pode mais sair e passar a não se importar com mais nada. Quando ela chegar nesse lugar, vai entender o que Batman está dizendo. Mesmo assim, Bárbara fica muito irritada e não vai aceitar as coisas que Batman está dizendo. Ele está sendo muito protetor com ela e isso não é justo. Ela só fez tudo isso por causa do Batman e de repente começou a lutar contra ele. No final, Bárbara conseguiu derrubar o Batman e depois deu um beijo nele. A mulher então removeu sua roupa e os dois lutaram jiu-jitsu a noite toda. No dia seguinte, Bárbara estava arrependida. Ela diz para seu amigo que a noite com o professor de yoga foi absolutamente fantástica, só que já se passaram dias e o professor tem se escondido dela. Eles nem conversaram e agora Bárbara gostaria que tudo voltasse ao normal. Outra noite, Bárbara foi trabalhar como ajudante do Batman e não sabia se entrava em contato com ele ou não. Ela resolveu tentar. Quando ele atendeu, Bárbara perguntou como estava o caso do sobrinho e Batman diz que ele está aprontando alguma coisa. Alguém lhe deu uma dica, parece que o sobrinho vai aparecer hoje à noite no Cais do Porto. Batman está indo para lá agora e Bárbara fala que não vai interferir, mas pergunta se depois que ele pegar o sobrinho, os dois poderão trabalhar juntos de novo, mas Batman não responde nada. Ela diz que eles apenas se divertiram por uma noite, isso não significa nada, mas Batman falou que conversaria com ela depois. Quando ele chegou no lugar correto, um míssil acertou o carro dele. Bárbara viu a explosão de longe e vai até lá ajudá-lo. Batman conseguiu se ejetar do carro no último instante, mas o sobrinho enviou seus homens para exterminá-lo. Batman está muito ferido e ainda assim consegue derrubar alguns criminosos. Bárbara chegou para ajudá-lo, conseguiu derrubar alguns criminosos e capturou o sobrinho. Ela começou uma luta contra ele e facilmente o derrubou. A mulher está tão irritada que o acertou com muitos golpes. Ela quase exterminou o sobrinho e parou quando percebeu que Batman estava bem. Outra noite, Bárbara foi se encontrar com o Batman e disse que aquele evento foi o seu limite. Ela conseguiu enxergar o abismo e não quer mais ter que encarar esse tipo de coisa. Por causa disso, ela vai devolver sua fantasia e diz adeus ao Batman. Pouco tempo depois, Batman foi investigar um novo caso. Vários dentistas foram encontrados transformados por uma toxina dentro de um galpão. Eles foram exterminados há pelo menos 4 anos e seus corpos ficaram escondidos ali. Batman imediatamente diz que precisa conversar com o comissário. Enquanto isso, Bárbara estava fazendo seus exercícios cardiorrespiratórios e voltou até em casa. Ela iria se encontrar com seu pai, o comissário, mas ele ligou para avisar que não vai poder, pois tem algo urgente para conversar com o Batman. Acontece que o comissário foi junto com o Batman até o famoso asilo da cidade de Gotham. Os dois entraram no asilo e o comissário fala que se o Batman acha que foi o Coringa que fez isso, ele pode ficar tranquilo, pois o criminoso está preso já fazem
em 2 anos. Batman diz que se foi ele mesmo, ele irá confessar, e por causa disso quer conversar com o Coringa. Ele entra em sua cela, o homem estava jogando cartas e Batman quer conversar com ele. Batman fala que tem pensado a respeito do relacionamento entre eles nos últimos dias e se pergunta como tudo isso vai acabar. Talvez um deles termine exterminando o outro, e por causa disso Batman está ali. Ele precisa tentar uma última vez convencer o Coringa que ele pode tentar ser uma pessoa normal de novo. Os dois não precisam se odiar tanto, mas como o Coringa não respondia, Batman puxou seu braço e percebeu que ele estava maquiado. Aquele não é o Coringa de verdade. O super-herói então exige que aquele homem diga onde está o Coringa. O filme então nos mostra que o Coringa de verdade estava nesse momento comprando um antigo parque de diversões abandonado. Ele diz que o lugar é feio, fede muito e por causa disso ele adorou. Vai pagar a quantia de dinheiro que o dono quiser. O homem ficou muito feliz com isso. E nesse momento vemos um flashback das memórias do Coringa. Ele se lembra do dia que costumava ter uma esposa. Ela estava grávida e ele não conseguia arranjar um emprego como comediante. O homem estava preocupado pois seu filho vai nascer e ele não tem dinheiro. Tudo que o homem precisava era de uma quantia boa de dinheiro para sair daquele lugar e poder criar seu filho em uma boa vizinhança. De volta ao presente, depois de comprar o parque de diversões, Coringa utilizou um dispositivo para eliminar o antigo dono. Enquanto isso, Batman investigava para tentar descobrir onde o Coringa está se escondendo. Ele já fez coisas terríveis no passado, até mesmo com o Robin. Batman não consegue entender como alguém pode odiar tanto outra pessoa. Enquanto isso, o comissário e sua filha Bárbara estavam em casa quando alguém bateu a porta. Bárbara foi atender e descobriu que era o Coringa. Ele atirou contra o abdômen dela e a mulher caiu no chão. O comissário ficou em choque. Coringa disse que parece que a coluna vertebral da Bárbara sofreu alguns danos. O vilão mandou seus capangas acertarem muitos golpes contra o comissário e depois começou a remover as roupas da Bárbara. A mulher perguntou por que ele estava fazendo isso e o Coringa disse que era para provar um ponto. Vemos mais memórias do passado do Coringa. Ele se encontrou com 2 criminosos que ofereceram um trabalho para ele. O homem terá que ajudá-los a invadir uma fábrica onde ele costumava trabalhar no passado. Para isso, ele vai ter que usar uma fantasia de capuz vermelho. Se eles conseguirem roubar a coisa certa dessa fábrica, o homem vai ficar rico para o resto da vida. De volta ao presente, Batman estava no hospital visitando a Bárbara. O médico falou que ela nunca mais vai poder andar. Como tinham cartas no apartamento, ele sabe que foi o Coringa que fez isso. Um dos funcionários do comissário contou para o Batman que a polícia encontrou Bárbara no apartamento completamente sem roupas. O Coringa fez coisas terríveis com ela. Bárbara acordou nesse momento e disse para o Batman que os olhos do Coringa estavam loucos. Ele vai fazer alguma coisa terrível com o pai dela. Enquanto isso, o Coringa havia removido as roupas do comissário. O vilão apareceu e disse que vai enlouquecer o comissário. Esse é o ponto que ele queria provar, que pessoas normais podem ficar loucas e fazer coisas terríveis contra sua própria vontade. O Coringa então colocou o comissário em um brinquedo daquele parque e vemos mais uma parte do passado do Coringa. No dia que ele iria fazer o trabalho com aqueles homens, a polícia veio procurar por ele. Os policiais contaram para o Coringa que a esposa dele sofreu um acidente. O forno elétrico onde ela aquecia a mamadeira do bebê explodiu e tanto sua esposa quanto seu filho morreram. Agora ele não precisa mais do dinheiro, só que os homens não vão deixá-lo desistir desse trabalho e o obrigam a ajudar. De volta ao presente, Batman foi até um bar controlado por criminosos para saber a respeito do Coringa, mas o chefe do lugar fala que não sabe nada a respeito do Coringa e se soubesse ele teria contado. Não tem motivo para esconder informações do Batman. Todos os criminosos têm medo do Batman, porém existe alguém que eles têm ainda mais medo, e esse alguém é o Coringa. Enquanto isso, no parque de diversões, o Coringa falou que vai utilizar o comissário para punir o Batman, e fez o comissário passar por um passeio extremamente terrível. Durante esse passeio, o comissário foi forçado a assistir vídeos e fotos do Coringa fazendo coisas terríveis com sua filha. São coisas tão tristes que o comissário começou a ficar louco. Enquanto isso, a polícia avisou
avisou ao Batman que receberam convites para uma festa num parque de diversões. Só pode ter sido o Coringa. O vilão já havia terminado de quebrar a mente do comissário e voltou a se lembrar do passado. Durante a noite do roubo na fábrica, ele utilizou a fantasia do capuz vermelho, mas enquanto eles roubavam a fábrica, um segurança apareceu. Ele começou a atirar nos criminosos que tentaram se defender, só que rapidamente outro segurança chegou. Os dois exterminaram os criminosos e o Coringa tentou correr. Nesse momento, Batman apareceu. Ele se aproximou para interrogar o Coringa, que estava fantasiado de capuz vermelho, mas o homem ficou com tanto medo que acabou caindo do alto da fábrica dentro de um tanque com produtos químicos. O Coringa atravessou todo o esgoto da fábrica e foi parar em outro lugar. Agora, seu rosto estava completamente diferente. E ele havia ficado louco. De volta ao presente, Batman finalmente chegou até o parque e um a um foi derrotando os capangas do Coringa. Depois, o próprio Coringa apareceu e mostrou o comissário. Batman atacou o vilão, que correu para dentro do parque, e Batman aproveitou para libertar o comissário. Ele ainda está bem, não ficou louco e disse pro Batman tudo que o Coringa fez com sua filha. Mesmo assim, ele não quer que o Batman extermine o Coringa e pede para que o super-herói leve o Coringa até a justiça. Dentro do parque, o Coringa falava com o Batman. Ele tinha certeza que havia deixado o comissário louco, e isso prova que um dia ruim pode mudar a vida de qualquer pessoa. Só que depois de um tempo, Batman conseguiu encontrar o Coringa. Os dois lutaram e Batman disse para ele que o comissário não ficou louco. Pessoas normais não se deixam ser destruídas por qualquer coisa. O que o Coringa tentou provar estava errado. Talvez o único que tenha enlouquecido por causa de um dia ruim foi o próprio Coringa. Lutando, os dois foram parar do lado de fora do prédio e, como não tinha mais como se defender, o Coringa se entregou para ser levado ao asilo. Mas Batman disse que dessa vez não iria fazer isso. Ele não vai machucar o Coringa e não quer que um termine tirando a vida do outro. Talvez hoje à noite seja a oportunidade que o Coringa tenha para mudar sua própria vida. Batman se oferece para ajudá-lo, torná-lo um homem normal, mas o Coringa disse que não. Ele pediu desculpas e falou que é tarde demais para isso. Mesmo assim, o fez se lembrar de uma piada. Haviam dois homens loucos presos em um asilo. Uma noite, um deles decidiu tentar escapar. Eles conseguiram chegar até o telhado e descobriram que para escapar bastava pular até o outro prédio que ficava do lado. Um dos homens conseguiu pular até o prédio, mas o outro ficou com medo. O primeiro homem então falou que iria acender uma lanterna para que seu amigo pudesse caminhar pela luz da lanterna e chegar até o outro prédio. Só que o outro homem falou que não iria fazer isso, pois quando estivesse atravessando o caminho, seu amigo iria desligar a lanterna e ele iria cair. O Coringa riu muito dessa piada e, por mais incrível que pareça, Batman também começou a rir. Ele então colocou suas mãos no Coringa e o supervilão parou de dar risadas. Vemos que depois de tudo isso, Bárbara está utilizando cadeira de rodas, mas se tornou a Oráculo e utiliza seu programa para monitorar todos os crimes da cidade. O filme então acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.